trazendo um novo vídeo para o canal. E sim, como eu disse no último vídeo, hoje iremos fazer Kong de Godzilla X Kong The New Empire. Tá ligado, meu parceiro? É o Kong com a manopla. Sim, isso daqui já é para fazer a manopla, essa massinha amarelinha aqui, essa mostardinha aqui. E para fazer ele, vamos precisar de todas essas massinhas que vocês estão vendo. E sim, eu não vou estar fazendo esse Kong de marrom como eu fiz outras vezes. Não, eu vou estar fazendo de preto porque ele tá mais velho, então a pelagem ficou um pouquinho mais escura na raiz e o pelo em si ficou um pouquinho mais claro nas pontas. Então tá aqui também a massinha cinza e a massinha branca para fazer uns detalhezinhos de grisalho nele. E é isso aí. Então vamos lá, eu já vou falando. Eu sou obrigado a falar. Cadê o machado do Kong? Por que ele tá com a manopla? Eu irei falar aqui o que eu acho que vai acontecer nesse filme. E para fazer o Kong, só uma dica. Se você já tiver feito Godzilla, é fácil fazer o Kong, porque como ele é um pouquinho mais baixo, você pode fazer ele mais na escala de tamanho. Então é isso aí, e sim, o Kong ele é mais baixo que o Godzilla sim. Tirando o Scar King, que parece que ele vai ser bem grande. E ó, para fazer o Kong é a mesma separação de membros dos outros Kongs que eu já fiz. Ou seja, é um tronco médio, braços longos, pernas médias e uma cabeça proporcional ao corpo. Ok? Então vamos lá, vamos começar adicionando massinha no corpício dele. E cara, eu tô bastante curioso porque tem uns rumores aí, tá surgindo um rumor à beça desse filme, que o Godzilla ele vai aparecer só mais pro final do filme, ou seja, o Kong vai ter um tempo de tela maior. Até porque, querendo ou não, esse é mais um filme pro Kong mesmo, porque vai tratar mais as questões da Terra Oca, da raça do Kong, entre muitas aspas, porque eles não parecem muito com o Kong. O Kong ele tem um ar mais bruto na, digamos, face dele, também no corpo, e aqueles outros masqueicos enormes que aparecem no trailer, eles não parecem da espécie do Kong. Compara um pouco, eles não lembram, eles não parecem nem um pouco. E o Scar King, principalmente, que ele parece um orangotango. É um orangotango e acabou. Não tem essa de macaco vermelho, é orangotango. Aqui vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí a gente pega um pouco de massinha e adicionamos nos ombros. Aqui. Então, essa manopla, na hora que ela apareceu, já foi teorizado muita coisa. Quando ela acabou de aparecer no trailer, teve gente que já foi achando que era um robô gigante. Uau, Pacific Rim canonizado no Monsterverso, só que aí não. Foi um ludibriamento. A gente foi passado a perna na gente. Aqui a gente adiciona a massinha agora na lateral do quadril para deixar ele um pouquinho mais larguinho também, porque o Kong ele tem um shape, ele é forte com gordo. Deu para entender? É tipo isso. Ele tem ali o shape, mas ele é bem cheinho. Aqui dessa forma. Aí desse jeito aí a gente alisa tudo assim. Aqui aderir um pouquinho melhor aqui na parte da frente do peito. Aí para as pernas a gente adiciona uma boa quantia de massinha. Então, aí tem uma questão que é a seguinte. Aliás, tem várias questões sobre essa manopla. A primeira delas é que pode ser um equipamento que a Apex talvez tenha sido assimilada pela Monarch. Aí as tecnologias, cientistas e outras pessoas assim da Apex e outras tecnologias foram assimiladas pela Monarch e eles equiparam o Kong para caso o Godzilla venha se tornar uma ameaça no futuro. Porque sim, ainda tem essa questão, não sei por que eles ainda pesam nessa questão, mas é uma boa questão, né? Aí essa manopla seria um equipamento, ou então um protótipo de um equipamento para o Kong usar e poder enfrentar o Godzilla com maior facilidade. Aí daria até um sentido do porquê que o Kong só tá com a manopla, ele não tá tipo com uma armadura inteira, ou então porquê que ele só tá usando uma manopla. Geralmente manoplas são duas, uma para cada mão. Aqui a gente adiciona a massinha aqui dessa forma. E uma outra questão que temos que ressaltar é a seguinte: isso pode não ser uma manopla, e sim, digamos, sabe quando você quebra o braço ou desloca
algum osso do corpo e engessam você? Então, isso pode ser uma prótese. Entre muitas aspas, porque o braço dele tá ali dentro ainda, mas é uma, digamos, prótese para fazer o braço dele continuar em uso e não para substituir por completo. Conseguiram entender? Ou seja, o Scar King pode ter sentado a porrada no Kong. Aí ele quebrou o braço, coitado do Kong, deslocou o ombro no filme anterior e nesse filme ele vai ferrar o braço de novo, provavelmente. Aí a Monarch fez aí uma manopla para ele poder ir pra guerra ainda, para ele ainda ficar em uso no combate. Conseguiram entender? Então tem essa questão. Ou sei lá, pode ser só um equipamento para dar choque, porque sério, se o Kong começar a dar choque, começar a ter poderzinho elétrico nesse filme, nossa, eu vou dar um berro de alegria, porque o Kong do Godzilla versus no Kong versus Godzilla original, porque esse filme ele tem algumas referências, o Kong ele tinha os poderes elétricos. E se ele tiver, entre aspas, poderes elétricos, né? Porque querendo ou não é só um equipamento que vai dar a ele essa capacidade de gerar eletricidade, vai ser muito da hora. Ainda assim vai ser incrível, vai ser demais. Ó, agora para os pés dele, a gente pega um pouco de massinha cinza e colocamos aqui, ó, dessa forma, e a gente achata aqui o pezinho dele desse jeito, a gente faz um pequeno volumezinho pro calcanhar, porque, né, macaco tem os pés que nem as mãos, então, é isso aí. Dessa forma, a gente deixa assim, meio no formatinho, ok? Aí a gente puxa aqui de levinho o dedão dele. E para fazer os dedos, é basicamente o que? A gente só dobra um pouquinho dessa forma, desse jeito. Aí fazemos uma pontinha aqui assim. Ok? Aí vai ficar mais ou menos desse jeito a perna e o tronco do Kong. Agora vamos passar para o braço. Para o braço dele, vocês vão adicionar uma boa quantia no ombro. Vão abaixar o braço dele desse jeito, adicionar uma boa quantia aqui no ombro dele, porque o ombro dele é grande. O Kong ele tem uns ombrão largo. Aqui, dessa forma. Ok. A gente puxa aqui para baixo o volume desse jeito. Aí. E uma questão, como eu disse, o Kong ele não tá com o machado. Quer dizer, ele até tá com o machado em um certo ponto, quando aparece o Suco. Sim, o nome daquele gorilazinho pequeno é Suco. Ai, tanto nome pra pôr, podia até pôr Kiko. Eu acho que eles vão fazer uma referência ao o filho do Kong, que o nome do filho do Kong é Kiko, originalmente. Aí talvez tenha uma referência, né? Vamos ver. Quando chegar o filme a gente analisa e vê se tem essa referência. Então, naquela cena ele tá com o machado, provavelmente quando ele chega naquele santuário, ou então naquele templo enorme, naquele castelo, entre aspas, porque é o Império, então, sei lá, castelo. Ele talvez tenha o machado ali, e uma coisa que eu acho que pode acontecer é um bagulho tipo César contra Koba. O Kong ele vai desafiar o Scar King e se o Kong ganhar, o Scar King é banido e o Kong se torna o novo rei ali dos macacos gigantes. Só que se o Scar King ganhar, o Kong vai de arrasta. Então eu acho que vai acontecer isso. Aliás, uma coisa que eu quero ressaltar é que ninguém tá falando o seguinte. Se vocês analisarem, esse filme pode ter um lance estilo Avatar a Lenda de Aang. O Aang, por ele ser mais poderoso, ele vai enfrentar o Senhor do Fogo Ozai. E o Zuko, ele vai enfrentar a Azula para ele se tornar o Senhor do Fogo. E a mesma coisa pode acontecer nesse filme. Vai ser uma batalha de duplas, ao que parece. O Scar King vai dominar o Shimu, o que eu duvido muito, porque se o Shimu for esse bicho bombástico, estão falando que ele vai ser, então eu acho que ele não vai ser domado, eu acho que ele vai ser tipo, como eu posso dizer, barganhado pelo Scar King. Então, continuando, e pode acontecer isso. O Godzilla, por ele ser mais forte que o Kong, ele vai enfrentar o Shimu. E o Kong, ele vai enfrentar o Scar King para ele, tipo, além de ter uma revanche, ele conseguir ter o direito de ser o novo rei dos macacos. Pelo menos
é desse jeito que eu tô vendo, porque é uma coisa que faz sentido se você analisar, não por eu estar falando, mas sim porque faz um certo sentido se você olhar pelo ponto de Avatar, a Lenda de Aang, que é uma certa semelhança. Aí a mãozinha é o mesmo processo dos pés, a gente coloca aqui desse jeito. Daí a gente puxa os dedinhos e a gente dobra os dedinhos dessa forma, ok? Voltemos aqui com a nossa modelagem do Kong, fiz metade do corpinho dele e fiz o outro lado. Faltou fazer o bíceps, mas isso aí eu explico. É porque é um processo, é basicamente um processo, mas é isso aí, o resultado vai ficar mais ou menos esse, dos braços e das pernas. Aí é só adicionar um pouquinho de massinha aqui na bundinha dele para fazer um volumezinho de leve. E aqui no tronco dele, na parte frontal, a gente adiciona dois pedacinhos do toletinho de massinha cinza aqui na região da barriga, que é para fazer o abdômen. Na região lateral do peito, a gente pega um pedaço razoavelmente grande de massinha cinza. Fazemos uma coisa mais ou menos nesse formato e a gente só coloca aqui, ó, desse jeito, aqui. Então a gente adere assim, dessa forma, pronto. E esses pedacinhos de massinha aqui não é necessário pôr, eu só coloquei porque os pedaços que eu separei para fazer a musculatura do tórax acabou ficando fininho demais e precisava de um enxerto de massinha. Só por isso mesmo. Então, se você não quiser colocar aqueles pedacinhos ali no meio, não precisa. Aí para o tórax em si, a gente pega aqui um pedaço de massinha cinza, fazemos uma coisa mais ou menos nesse formato aqui assim, ó, desse jeito. E a gente só coloca aqui dessa forma e deixamos meio arredondado, assim. É um arredondado meio quadrado, é o meio termo entre um cubo e um círculo. Deu pra entender? Mas um formato mais esférico e meio quadrado. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Né? Então a gente pega uma minhoquinha bem pequena de massinha preta, colocamos aqui na região superior do tórax dele, só para dar uma continuidade assim no volume muscular. Né? Então a gente pega uma minhoquinha de massinha preta, outra minhoquinha no caso, e colocamos aqui ao redor dos músculos do tórax e do abdômen dele, ó. Desse jeito, só para dar um volumezinho assim. Na região aqui do quadril dele, na parte frontal, a gente também adiciona um pouco de massinha preta, para dar uma sobreposição para representar a pelagem dele. E aqui no bíceps é o seguinte, é para representar que o pelo está em volta e o músculo em si está aparente. Então é só colocar um pedaço de massinha cinza escuro aqui e ao redor, só da lateral externa do bíceps, vocês adicionam um pouco de massinha preta e alisam, só para dar um aspecto que tá por fora assim. O músculo em si tá por fora, tá à mostra, não tá com os pelos por cima. Ok? Tá, e vai ser mais ou menos esse o resultado. Aí no abdômen dele, eu já começo tacando as coisas pro ar, incrível. Aí no abdômen dele, a gente vai fazendo o seguinte, a gente dá uma alisadinha para definir um pouquinho melhor aqui os músculos do corpo, ó. Desse jeito, dessa forma, ó. Aí, mais ou menos assim, porque o Kong ele tem o shape. Apenas isso, ele tem o shape e acabou. Aqui, dessa forma, ó. Desse jeito a gente só faz uma divisão bem de leve mesmo. E ao redor dos músculos do tórax, também da região um pouquinho mais abaixo do tórax, a gente adere o músculo. Desse jeito a gente faz um alisamento. E desse alisamento a gente tem que aderir um pouquinho mais o músculo. Ele não pode ficar tão dividido assim de uma parte da outra. Aqui. Dessa forma. Pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim. Ok? Tá. Aí ao longo do corpo dele, em toda a região preta do corpo, a gente faz uns recortezinhos assim, com a esteca, ou qualquer ferramenta que possa cortar a massinha, que é para representar a pelagem dele. A gente faz uns recortes bem aleatórios, porém tem que ser um aleatório uniforme, digamos assim. Porque, digamos, aqui você começa daqui do pescoço, você tem que ir puxando a pelagem até as extremidades, até chegar nas pontas, para dizer que é o caimento do pelo. E na região aqui lateral do bíceps e da panturrilha, do bíceps do antebraço,
a gente tem que recortar de uma forma a massinha preta que não só pareça pelagem, mas pareça que ela tá esvoaçante para fora do corpo. Conseguiram entender? Ok. Daí vai ficar mais ou menos assim. Tá certo? Aí para a cabeça, vamos decapitar ele aqui na maior paz. Só isso mesmo, decapita o Kong e acabou. Aqui, dessa forma. Eu lembro de umas imagens que estava circulando bastante na época do Godzilla versus Kong, do Kong tipo vestindo a pele do Godzilla, carregando um crânio do Godzilla, ou então como ombreira assim. E meu, eu queria muito ver a cara dessas pessoas quando o Kong, digamos, perdeu a luta. Aqui, dessa forma. Bom, mas não seja por isso, porque talvez o Godzilla vá usar a pele do Scar King e o Kong vai usar a pele do Shimu. Aliás, o Shimu, ao que parece, ele vai ter cristais ou placas ósseas tipo Godzilla ao longo do corpo. Ou seja, mais machadinha pro Kong. Aqui, pro pescoço a gente faz um cotoco mais ou menos assim. Aí para a cabeça a gente faz o seguinte: a gente pega aqui a parte que é a frente da cabeça, que é para fazer o rosto, a gente recorta a massinha preta e a gente substitui por massinha cinza escura. Apenas isso. Aqui a gente coloca aqui, ó, uma quantia boa e a gente vai dando volume. A gente vai fazendo os leves volumes aqui da cabeça, porque como ele é um gorila, a gente faz o seguinte: a gente faz um volume aqui que é um volume da testa, que geralmente gorila tem essa testa assim mais pra frente, meio quadrada assim. Aí, e só explicando, isso daqui é um volume, digamos, protótipo, porque depois a gente vai adicionando massinha e a gente vai também alisando mais coisa aqui por cima, ou seja, não vai ficar tão assim como tá agora. Aqui a gente adiciona um pouco de massinha, porque macaco tem o maxilar mais pra frente assim, o crânio mais alongado. Adicionar um pouquinho de massinha também aqui nas laterais, só para dar um pouquinho mais de volume para a cara dele. Depois vai vir a barba também e o resto dos cabelinhos dele. Aqui. E olha, uma coisa que eu tô curioso pra ver assim é que estão falando que o Scar King, ao que parece, ele vai ter poder, porque o olho dele brilha. E só o fato do personagem que tem o olho que brilha é das duas uma. Ou ele tem um olho estilo olho de gato, que é aquele olho que brilha no escuro, ou ele absorve energia, ou ele absorve poderes. Porque na época que saiu aquele, digamos, teaser mostrando o Scar King em meio a vários ossos, estavam teorizando bastante que ele poderia se alimentar de outros titãs, ou melhor, ele se alimentou de vários titãs, e nisso ele absorvia a radiação desses outros titãs, fazendo ele ficar mais forte. E tanto é que tem um canal aí que eu vi uma vez que ele fazendo ele ficar mais forte. E tanto é que tem um canal aí que eu vi uma vez que ele fez tipo uns concept de o Scar King ter baforada atômica, entre muitas aspas, ou então soltar raiozinho da mão. E cara, estamos precisando de um macaco com poder, porque só o Kong na porradaria não dá não. Precisamos de macaco com poder. Aqui, dessa forma, a gente faz uma barbichinha assim, um pouquinho mais larga, um pouquinho mais cheia, adicionar um pouquinho mais de massinha aqui, ó. Desse jeito. Ok, tem que ficar mais ou menos assim. Dessa forma. Aí. E estão falando que o. Bem, voltando nesse assunto do Shimu ser, digamos, assimilado, digamos assim. Como que eu posso dizer? Ele ser domado pelo Scar King. Estão falando que ele vai, tipo, usar um cristal pra poder domar o Shimu. Eu acredito que não, hein? Porque, meu, das duas uma. Eu acredito que o Shimu vai ser tipo aquele vilão que ele tá aprisionado, aí o Scar King vai ficar sabendo da existência dele, vai libertar ele e vai falar: Mano, se tu me ajudar a derrotar todo mundo, eu deixo você liderar. Você vai se tornar o rei de tudo, você vai ser o boladão da parada toda. Deu pra entender? Aí o Scar King vai ser o maior vira-casaca da história. É tipo o Starscream com o Megatron. Ajuda em todos os planos, aí chega no momento, dá rasteira nele. Aqui,
Desse jeito, a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui nas laterais da cabeça também, para dar volume. Isso daqui são as orelhinhas, tá? Tem que ser nesse formato mesmo. Ok. Aí, adicionar um pouco mais de massinha aqui. Eu acho que já tá nos volumes corretos da massinha, mais ou menos assim, o formato da cabeça do Kong mesmo. Só adicionar um negocinho ali. Pronto, agora sim, fez muita diferença. Ok? Agora eu vou dar um pequeno corte, modelar metade do rosto da cabeça dele e eu vou fazer ele com a boca aberta, como se ele estivesse gritando de "Ah, me enfrenta, Scar King!" E vamos concordar, Scar King é um nome tipo... Meu, se eles fizerem o que eu tô imaginando, referência a Rei Leão, pronto, já tá aí o que eu tô pensando que eles vão fazer. Aí a gente faz um buraco aqui na parte de baixo da cabeça, que é pra gente poder colocar o pescoço depois, ou melhor dizendo, colocar a cabeça no pescoço. Ok. Por enquanto vai ficar mais ou menos assim, e ele já tá tomando forma. É claro que o pescoço dele não vai ser essa girafa que tá aqui. O Kong, fiz metade da cabeça dele, também já aproveitei e coloquei as barbichinhas dele. E só uma explicação, no corpo dele em alguns pontos... Opa, já dei um pequeno spoiler ali do outro braço. Ó, no corpo dele em alguns pontos, mais especificamente falando, aqui na região frontal da coxa dele, na região traseira da panturrilha, na região traseira do antebraço e também no ombro dele, vocês vão colocar um pouquinho de massinha branca, vão dar uma leve aderência e vão fazer os recortezinhos de pelo por cima, para dizer que ele tá com a pelagem mais grisalha, que ele tá envelhecendo, porque querendo ou não, ele já tá mais velho nesse filme. E a barbichinha dele é só as pontas aqui de baixo mesmo, ok? Aí a boca dele vocês vão fazer um corte para separar o maxilar superior do inferior, vão fazer um corte, vão cavucar levemente a boca dele, vão colocar uma minhoquinha de massinha rosa, tanto em cima quanto embaixo da boca para fazer a gengiva dele. Aí, e para o olho, vocês vão pegar um boleador grande ou essa parte mais larga aqui de um boleador pequeno e vão dar uma apertadinha assim só para fazer a cavidade ocular. Aqui, desse jeito, ok? Aí, para os dentes normais, os dentes quadradinhos, vocês vão colocar uma minhoquinha de massinha branca na parte de cima e na parte de baixo e vão fazer 5 recortes. Um aqui, 2 nas laterais, mais próximos das pontas, no caso. Aí é só fazer um recorte aqui pela frente, ok? E para os caninos dele, as presas, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar bolinhas de massinha branca, vão colocar aqui assim, ó, vão fazer uma pequena coxinha. Aí é só pegar alguma ferramenta fina e vão aderir aqui dessa forma. Ok, aí a gente dá uma aderida assim, desse jeito. Se vocês não tiverem um boleador pequeno, vocês podem estar usando um palito de dente ou qualquer outro tipo de utensílio fino para atingir esse ponto aqui da gengiva. Opa! Não, a gente coloca a massinha branca aqui, desse jeito, a gente dá uma aderência aqui na parte de trás, dessa forma, e a gente curva, faz uma encurvatura aqui na presa dele. Aí, desse jeito, e os dentes dele tem que ficar mais para fora para parecer que ele tá realmente com a boca aberta. Se vocês estão vendo ali a parte de trás da cabeça dele aparecendo, ó, meu dedo ali atrás, é porque o buraco que eu fiz para a boca acabou atravessando demais e veio até aqui a parte de trás, a parte interna da cabeça. Ok? Agora a gente pega um pedacinho de massinha cinza, desse jeito. Calma, acho que não é esse não, é esse. Ok? A gente pega uma bolinha de massinha cinza, nós achatamos e fazemos uma coisinha curva assim, ó, para fazer a bochecha dele. Desse jeito a gente coloca aqui dessa forma e aderimos. Aí, ok? Aí com alguma ferramenta eu vou estar usando uma que é ponta de silicone, vocês vão dar uma alisada melhor aqui, dessa forma. Para além de ficar mais aderido, é para ficar mais arredondado também. Aqui, desse jeito, a gente faz tipo uns sinaizinhos assim, ó, uns risquinhos para representar que a pele dele tá repuxada, porque querendo ou não, a pele de
de macacos, de primatas em geral, é um pouquinho mais enrugosa nas partes que vão ter as expressões, ok? Vai ficar mais ou menos assim. Aí agora para o olho, vocês vão pegar este boleador que é tortinho, vão fazer um buraquinho aqui e vão aprofundar esse buraquinho pelo outro lado, ó, dessa forma, desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Aí agora a gente pega uma bolinha bem pequena de massinha laranja. Vamos colocar aqui dentro deste furo. Aí com o boleador novamente a gente dá uma apertadinha melhor, só para deixar ele mais ali dentro. Dessa forma. E eu tinha separado uma bolinha preta, mas por algum motivo sumiu. Então eu vou pegar aqui bem de levinho uma bolinha preta aqui. Desse jeito a gente só, calma, um pouquinho menor que isso. Porque é aquela coisa, né, galera? Se pegar demais de alguma massinha para fazer o olho, você acaba fazendo um olho maior que o outro. Então, a gente pega uma bolinha de massinha preta, colocamos aqui, a gente vai dando uma empurradinha dessa forma. Aí com alguma ferramenta fina, eu vou estar usando a ponta de silicone novamente, a gente alisa aqui, ó, a massinha por cima do olho, aprofundar um pouquinho mais aqui a pupilinha dele. Ok. Calma, vou arrumar esse olho aqui. Aí, arrumei a profundidade do olho dele, agora tá mais certo. Aí, pra dizer que ele tá com a cara de bravo, que ele tá gritando, né, pra chamar o Scar pra porrada. Round 2, provavelmente. Ok, aí a gente joga assim a massinha e a gente vai dando alisada. Porque gorila tem essa testa aqui mais avantajada, tem essa parte aqui mais pra frente, ó. Aí, vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. E tá faltando uma coisa aqui. Sim, o narizinho dele. Pro nariz dele, a gente pega um pouquinho de massinha cinza. Ó. Aí a gente pega um pedacinho assim, a gente faz uma coisinha nesse formato, ó. Desse jeito. E a gente coloca aqui na parte da frente. Calma aí, de que lado? Aqui, desse lado. Dessa forma. Daí a gente vai dando aquela modelada de leve, ó. A gente alisa aqui, alisamos aqui, desse jeito. Dá uma aderida aqui dessa forma. Eu acho que eu coloquei ao contrário, não sei porquê. Aqui a gente recorta essa parte. Aí. Então a gente faz, ó, os furinhos das narinas aqui assim. Dessa forma. Pronto, dá uma apertadinha aqui. Apertadinha ali. Aí com uma esteca a gente faz uma pequena divisão aqui, ó. Desse jeito. E é tudo uma questão de alisando e modelando. E cara, eu juro, eu não quero que aconteça um headcanon nesse filme. Tipo, o Scar King, sei lá, um parente do Kong. Não, eu não quero que aconteça. Porque senão vai ficar chato, né? Porque a gente tem uma origem do Kong em HQ. Aí vai lá, eles mudam a origem no filme. Pô, aí vai ficar chato. Tipo o Godzilla também. Se eles fizerem algum filme futuro e mudarem a origem dele dentro do próprio Monsterverse, pô, aí vai ficar chato. Vai ficar meio podre. Entendeu, galera? Vai ficar meio podre. Isso aí. Ó, a gente coloca um pedacinho de massinha aqui. A gente adere, ó. Desse jeito. Pronto. Aprofundar um pouquinho mais aqui as narinas dele, ó. Aí. Aprofundar um pouquinho mais aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Pronto, aí dá uma apertadinha. E recortamos um pouco do excesso aqui do meio. Dessa forma, eu tenho que dar uma coisadinha assim. Eu tenho que fazer isso sempre. Calma, eu vou arrumar aqui o dente. Aí, galera, arrumei aqui o narizinho dele. E também arrumei ali o dentinho principal, né? O nariz dele tem que ficar nesse formato. Acabei me confundindo ali. Eu fiz tipo as narinas nas diagonais pra fora, sendo que é pra dentro, tipo um formatinho de V assim. Mas é só isso mesmo que eu acabei fazendo errado aqui por acidente, me desculpem. Aí para a orelha a gente faz, ó, uma voltinha assim, desse jeito, dessa forma.
Aí vai ficar mais ou menos assim. Ok? Tá. Aí pra fazer os detalhes da pelagem, a gente só vai recortando assim de leve a massinha dessa forma. E como eu disse anteriormente, vocês têm que seguir o caimento da pelagem dele. Aqui, ó. Desse jeito. Dessa forma. Aqui na barba vocês podem fazer recortes mais profundos para representar melhor a divisão dos pelinhos. Ok. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Tá. Aí agora é só colocar a cabeça no corpo. E vamos partir agora para a manopla do menino. Porque, sério, o macaco tá inevitável. Eu já deixei ela parcialmente pronta. Fiz mais os detalhes que se repetem, no caso. E é o seguinte. Para fazer as peças que ficam por cima dos dedos, é o mesmo processo para todos os dedos. Então é o seguinte. Para os dedos, vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão pegar uma bolinha de massinha cinza, vão achatar e vão colocar sobre a ponta de todos os dedos dele, uma em cada ponta, aqui. Então vocês vão pegar pedaços de massinha amarela, vão fazer minhoquinhas fininhas e vão colocar por cima do meio do dedo, desse jeito. Vão pegar um pedaço um pouquinho maior, vão colocar na base dessa forma, desse jeito, ó.